Fala, Moringas! Bem-vindos a mais um episódio do Moringa Podcast. Você que está nos escutando pelo Spotify e nos vendo pelo YouTube, sejam bem-vindos ao segundo episódio desse podcast, dessa temporada. E eu quero começar dizendo que nós vencemos, o primeiro desafio, que é a publicação do primeiro episódio. Eu acredito que quando você toma a decisão quando você toma a decisão de gravar, já é uma grande vitória, Porque você sai do lugar onde você está imaginando e começa a realizar. Seguinte, pessoal, no nosso Instagram, do @Moringa Podcast, lá temos alguns destaques. Eu queria explicar para vocês bem rápido o que significam 3 destaques que tem lá, Tem 4, mas 3 destaques são os mais importantes. Tem um destaque que se chama convidados. Esse destaque convidados é um destaque que vai ser para cortes dos convidados. A gente vai cortar, a gente já tem até um corte lá do episódio que foi na terça-feira, e a gente vai cortar as partes mais importantes de uma forma com que dê até 1 minuto e vai publicar. E daí esse corte com os convidados vai ser colocado nesse destaque, certo? Os cortes que tem lá escrito assim, sementes, são cortes de palavras mais rápidas. Nós vamos ter palavras mais rápidas na terça-feira, de até uns 10 minutos, 15 minutos. E daí esses cortes vão estar no destaque sementes. Já no destaque manancial, são cortes de palavras mais longas, que a gente vai ter mais de um versículo bíblico, por exemplo. Vamos aprender um pouco mais, de uma forma assim mais detalhada em alguns outros versículos, em algumas outras passagens. E daí esses cortes dessas palavras mais longas, 20, 30 minutos, palavras mais compridas, vão estar no destaque manancial, Então, só tô falando para vocês ficarem ligados, que daí vocês quiserem de uma forma resumida reescutar o podcast, vocês podem estar indo lá nesses destaques e escolhendo o destaque do episódio que você preferir, tá bem? Quero começar dizendo, como vocês já leram no título desse podcast, que é um assunto muito delicado que a gente vai falar hoje, mexe muito com a gente, com o nosso eu, e esse assunto ele interfere na vida de todo ser humano. Eu acredito que todo ser humano já teve de passar por situação que envolvia esse assunto, Eu acredito que só Jesus soube lidar com isso. E eu queria até fazer uma pergunta para você, que provavelmente a sua resposta vai ser sim, que é a seguinte pergunta: você já teve alguma frustração por colocar expectativa em algo, ou em alguma situação, ou em alguém? Pois é. Eu queria trazer aqui bem rápido, eu dei um Google e para pesquisar, E dei esse Google para pesquisar o significado da palavra expectativas. O nosso tema de hoje é expectativas. E essa palavra, conforme os dicionários, significam o seguinte: situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido. Esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. O significado já é muito forte, Ele já fala muito. Expectativa, ela envolve, então, conforme esse significado, um tempo de espera e confiança, Então, nós precisamos esperar e confiar para que as nossas expectativas, elas sejam atendidas, para que elas aconteçam de uma forma correta, E o que acontece? Nós, hoje em dia, colocamos em prática esse significado, pelo menos o significado dessa palavra? Não. O que acontece é que hoje nós costumamos a relacionar a expectativa com a ansiedade. E, na verdade, ansiedade, quando a gente coloca as expectativas em alguma coisa e ela não acontece, o problema é esse. Quando a gente coloca as expectativas em algo, em alguma situação, em alguém, e isso não acontece, quando a gente coloca no lugar errado, é o que eu quero dizer, nosso termômetro de ansiedade, ele explode. É como se a gente ficasse muito ansioso para que aquilo acontecesse. E
a ansiedade, se você for procurar o significado dessa palavra, ela é completamente o antônimo de expectativa, né? E, inclusive, o apóstolo Paulo adverte na carta aos Filipenses sobre a ansiedade, para que os irmãos não andem ansiosos. E lá em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, o apóstolo Paulo está recomendando que aquela comunidade, que aqueles irmãos não fiquem ansiosos por nada, mas que as suas expectativas estejam no lugar correto, que estejam não nas coisas, não nas situações, mas elas têm que estar em um lugar correto, as nossas expectativas. E o que seria esse lugar errado, né? Como é que a gente coloca expectativas no lugar errado? Na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer é que quando a gente coloca as expectativas no lugar errado, nós somos abalados. Nós ficamos frustrados, nós ficamos magoados. E isso acaba quebrando, de uma certa forma, a confiança que a gente tinha naquilo, em alguém, no relacionamento, em alguma coisa que a gente tinha criado expectativas. Essa confiança ela acaba sendo fragilizada, né? E uma das primeiras coisas que eu acho que pode ser classificada como lugar errado, considerada como lugar errado, são os relacionamentos, né? Quando nós colocamos expectativas em relacionamentos perfeitos, onde tem pessoas perfeitas, né? Ou quando colocamos expectativas em nós mesmos ou em outras pessoas que não estejam envolvidas, né, com relacionamento. E tem uma palavra na Bíblia, uma história, na verdade, na Bíblia, que fala de um homem que ele colocou muitas expectativas em si, né? Ele colocou muitas expectativas também no seu relacionamento. E eu queria falar um pouco para vocês sobre a história de Sansão, né? O Sansão, ele era um juiz muito forte e ele era muito destemido. Ele era um cara que era bruto, né? E as pessoas temiam ele, os seus inimigos, os filisteus principalmente, né? E ele colocou suas expectativas no relacionamento que ele tinha com Dalila, né? E principalmente nele. Porque Sansão, ele tinha um segredo com Deus, aonde a sua força estava associada aos seus cabelos, né? Ao comprimento dos seus cabelos. E daí, os filisteus convenceram Dalila de tentar enganar Sansão para poder destruir, né, Sansão, para poder matar Sansão. E daí o que acontece? Sansão não se atentou a isso. As expectativas dele estavam em outro lugar, estava nele, estava no relacionamento, e ele não se atentou que o que Dalila queria, na verdade, durante as suas chantagens, durante as suas perguntas, era simplesmente que ele revelasse o seu segredo. E Sansão acabou revelando o seu segredo, né? Uma hora, ele, de tanto a Dalila insistir, ele revelou o seu segredo a ela. E nessa hora, Dalila contou para os filisteus, né? E isso, a expectativa dele estava tanto nele mesmo, que acabou afastando ele da presença de Deus, do tanto que ele se encheu de expectativas sobre si, do tanto que ele encheu de expectativas sobre outras pessoas, né? E em Deus ele não depositou a expectativa. Então, eu queria ler com vocês lá em Juízes, só para vocês verem a fase onde Sansão foi capturado, onde Sansão foi pego, né? E onde revela isso que eu falei, que está em Juízes 16, né, no livro de Juízes 16, versículo 20. Diz assim: Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele levantou e pensou. Sansão levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Então, Sansão, ao dizer que se livraria como sempre, ele acreditava que nele mesmo, ele acreditava que ele conseguiria se livrar porque ele era forte, porque ele era bom, porque ele era poderoso, mas ele esqueceu, né, do compromisso que ele tinha feito com o Senhor. Ele esqueceu, as expectativas fez ele esquecer do próprio compromisso que ele tinha com Deus. E o que acontece? Outras vezes também, outros lugares errados que nós colocamos as nossas expectativas, além dos relacionamentos,
são, por exemplo, quando a gente fazemos... São situações, por exemplo, quando nós fazemos coisas boas. Quando a gente faz algo bom por alguém, quando nós fazemos alguma ação boa e daí a gente espera um retorno, que alguém o elogie, ou que aquilo mesmo traga alguma coisa de volta para nós acabamos criando expectativa nisso, nessa situação, né? Outra situação também é quando estamos em datas comemorativas especiais, como, por exemplo, dias do nosso aniversário, e daí a gente fica naquela expectativa, né, para receber mensagens, para receber presentes, e na verdade termina o dia e você não recebe a mensagem daquela pessoa, ou não recebe mensagem dos seus amigos, ou você não recebe mensagem nem presentes, e daí você acaba se frustrando no fim do dia, algo que não era meio que para acontecer, né? Você acaba terminando frustrado e repensando muita coisa. Só que na verdade, isso não significa dizer que essas pessoas não te amam ou que elas não se importam com você, pelo fato delas não terem enviado. Eu acredito que não, eu acredito que isso não signifique, né? Não tem esse significado. Na verdade, o que acontece quando a gente coloca expectativas no outro é que nós responsabilizamos essas pessoas pelo nosso erro de criarmos expectativas nelas. Nós acabamos transferindo essa responsabilidade, porque eu coloquei expectativa em você, então você vai ter que cumprir com essa expectativa. Se você não cumprir, isso vai me frustrar. É muita coisa, é muito do que acontece hoje, né? É muito comum a gente ver isso. Jeremias, ele fala, no livro do profeta Jeremias, ele fala uma palavra muito interessante. Vou ler uma parte e depois eu continuo lendo ela. A primeira parte que eu queria ler está em Jeremias 17, dos 5 ao 6. Se liga aí. Assim diz o Senhor, Deus falando, né, para o profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só, a primeira parte, Jesus fala, o Senhor fala, Deus fala que maldito o homem que cria expectativas no próprio homem, que acredita em si, que foi o que a gente viu que aconteceu com Sansão. O fato de nós acreditarmos em nós mesmos é errado por quê? Porque nós somos falhos. Simplesmente porque nós somos facilmente corruptos, facilmente corruptíveis. Então, assim, isso faz com que a gente deixe de viver o potencial de Deus para a nossa vida, em nós, de Deus em nós. O potencial de Deus em nós é deixado de viver porque nós acreditamos em nós mesmos, nós confiamos na nossa própria força. E o que é pior, nós não vamos experimentar o que é verdadeiramente bom, porque nós vamos experimentar o que nós conseguimos fazer. E o que Deus consegue fazer, como está na sua própria palavra, é infinitamente melhor, né? E isso nos leva a vivermos situações difíceis, quando nós criamos expectativas em nós mesmos, esperamos em nós mesmos, acabamos sendo levados a situações difíceis, complicadas, né, de se viver. E eu queria dizer para você o seguinte, então, depois da gente passar por essa reflexão, não coloque expectativas em pessoas. Não coloque expectativas no outro, nos seres humanos, né? Nas situações que você está vivendo, no relacionamento. Por quê? Porque Deus, ele olhou para o mundo antes de enviar o seu filho e olhou assim para todo mundo. Lá de cima ele olhou para todos, os que vieram e os que ainda virão. E ele viu que ninguém era bom, que ninguém seria perfeito, que todo mundo iria errar. Então, Deus olhou e viu que ninguém era bom. Então, o que isso quer dizer para nós? Que não existe um ser humano que seja ideal para colocarmos as nossas expectativas, que não vai falhar. Então, quando a gente compreende essa realidade, quando a gente compreende isso, que é muito real, nós passamos a perdoar mais fácil
Isso nos leva a perdoar mais fácil. Isso por quê? Porque isso nos torna mais amáveis, nos torna mais compreensíveis. Nós passamos a entender que o outro erra e que, portanto, eu não vou me confiar nisso, de que a pessoa vai ser perfeita, de que a pessoa vai ser incrível e que nunca vai falhar, né? Nós passamos a amar o nosso próximo, as pessoas, mesmo quando elas erram conosco, porque nós não esperamos a perfeição delas. Nós não esperamos que elas sempre ajam de forma correta e que nunca vai falhar com a gente. A nossa expectativa não está nisso. A nossa expectativa tem que estar em outro lugar, no lugar correto, para que isso aconteça, para que nós possamos a amar mais e se sentir menos ofendidos e se sentir menos feridos, né? Quando as pessoas vierem e fizerem alguma coisa contra nós, para que esse perdão seja liberado de uma forma mais fácil do que o que acontece quando a gente coloca expectativa em alguém e é frustrado, né? Então, mediante a isso, eu quero dizer para você o quê? Você pode até ficar agora se perguntando, né? Depois de eu falar um pouco sobre tantos lugares, sobre tantas coisas que nós não devemos criar expectativas, eu ainda posso criar expectativas em algo? Tem algum lugar correto? Tem alguém em quem eu possa colocar essas expectativas? Antes de te responder, queria que nós fôssemos dar uma olhada agora numa panorama na vida de Jesus, no que Jesus passou. Lembra de tudo que Jesus passou agora, que está escrito nos seus evangelhos. Vamos lembrar da sua caminhada. Jesus, ele veio como homem, então ele estava sujeito a colocar suas expectativas no mesmo lugar que nós estamos. Ele poderia ter feito do mesmo jeito que nós fazemos, né? Mas o que acontece? Jesus, ele não colocou as expectativas no mesmo lugar que nós, né? Ele fez completamente diferente, né? E o que eu quero dizer para você é que ele é o melhor exemplo de quem nós devemos seguir, né? De como nós devemos se portar com as nossas expectativas. Jesus, ele foi negado, ele foi traído e ele foi morto por aquelas pessoas a quem ele dedicou todo o seu ministério. Ele foi negado e traído por pessoas a qual ele dedicou o seu tempo, né? E daí você pode até pensar assim, se Jesus tivesse colocado expectativas nessas pessoas, o que aconteceria, né? A verdade é que você já pensou se Jesus tivesse colocado as expectativas em mim, em você, para poder morrer naquela cruz? Não, eu vou confiar no Cairo, porque ele não vai cometer nenhum pecado e daí eu vou morrer, né? Não faz nem sentido isso. Não faz nem sentido ele ter colocado expectativas em nós e morrido, sendo que ele morreu para nos salvar. Você entende que Jesus não colocou as expectativas em nós por nos conhecer, por saber das nossas falhas, né? Ele não colocou expectativas em nós pensando que nós nunca iríamos errar, que nós nunca iríamos falhar. Não foi assim, né? E tem até um exemplo lá no livro do Evangelho de Marcos, Marcos 8, do 31 ao 33, onde Jesus está conversando com os discípulos, e daí ele fala que vai ter que passar por sofrimento, só que Pedro chega nele meio que para repreender ou para tentar amenizar essa questão de ter que passar por sofrimento, tentando dar uma volta, né, por cima para poder sugerir outra coisa, só que Jesus o repreende. Jesus o repreende o inimigo que estava falando através de Pedro, né? Porque na verdade, o que poderia acontecer? Jesus poderia colocar expectativas em Pedro. Ah, eu não preciso passar por esse sofrimento. Então, né? O resultado disso seria completamente do que foi hoje, do que é hoje para as nossas vidas, né? Consequentemente, a gente não teria perdão. Consequentemente, a gente não teria a oportunidade de ser salvo, né? Porque a gente falharia. Porque Jesus não teria morrido por nós e nós erraríamos, né? Como nós erramos, mas na frente, em algum momento, esse erro viria e daí o sacrifício de Jesus não teria sido feito. Mas Jesus não pensou dessa forma. Ele agiu completamente diferente do que se esperava, né? Do que as outras pessoas faziam, que era depositar expectativas em outros, né? Inclusive, os discípulos, eles depositaram expectativas num Messias
que não era real, não era um Messias verdadeiro. Muitas vezes os discípulos pensavam que viria um Messias que iria livrar eles do Império Romano, queria livrar eles de Roma, só que na verdade Jesus não veio para isso. Jesus não veio para fazer uma guerra aqui carnal, né? Ele veio para fazer uma guerra espiritual, e os discípulos não entendiam isso, né? Muitos tiveram dificuldade em reconhecer no início por causa disso. E a verdade é que Jesus, ele sabia que deveria cumprir o plano que Deus tinha traçado. Então, as expectativas de Jesus estavam em Deus. Ele colocou as suas expectativas no Pai, porque ele sabia que tinha que cumprir o plano que o Pai tinha traçado, né? O plano de salvação. E ele sabia que não poderia fugir disso, né? Então, Jesus tinha expectativas no Pai e não em homens. Porque nós podemos até pensar assim: Deus deve criar expectativas em nós, né? Para que a gente não erre, para que a gente não falhe. Mas na verdade não. Deus, ele não cria expectativas no homem, porque ele sabe que nós vamos errar, porque ele sabe que nós vamos falhar. Por isso que ele mandou o seu filho. Claro que isso não significa dizer que se Deus sabe que eu vou falhar mesmo. Nós que entendemos o evangelho e sabemos da graça, nós somos libertos, né, do pecado. Então, não quer dizer que eu vou errar. Pelo contrário, né? Nós colocamos expectativas, quando colocamos expectativas no lugar certo, nós aprendemos que errar não faz parte mais de nós, né? Então, Deus, ele não vai criar expectativas em você para você ser um ser humano perfeito. Não, ele não faz isso, né? Me desculpe se você pensava que Deus criava expectativas em você, mas ele não cria expectativas ao seu respeito sobre isso, né? Isso nos mostra, na verdade, o quão grande é o amor de Deus, por enviar o seu Filho para morrer por pessoas que não são dignas de serem colocadas expectativas, né? Pessoas que não merecem ser colocadas expectativas, acreditadas, né? Então, o que acontece? O que eu quero dizer para você é que o Jesus, né, que veio em forma de homem, o sacrifício dele nos revela que existe sim um lugar ideal. Então, já respondendo aquela pergunta que eu fiz sobre existir ou não esse lugar, existe. E o sacrifício de Jesus mostra isso, né? Jesus é o lugar ideal para nós depositarmos as nossas expectativas, porque Jesus, ele foi perfeito em tudo. Ele cumpriu tudo o que estava na lei, porque nós não seríamos capazes de cumprir. E por isso, por ele ter cumprido, ele nos deu a vitória. E essa vitória é uma vitória que nos garante promessas, que nos garante uma herança, né? E Jesus, ele conquistou isso para que a gente tivesse toda a expectativa voltada para ele, né? Então, Jesus, Deus, o Pai, é o lugar aonde nós devemos colocar as nossas expectativas. Todas as nossas expectativas têm que ser colocadas neles, né? E isso nos garante o cumprimento do plano de salvação para nós, né? Jesus, ele tem muitas promessas para nós, e o significado da palavra expectativa é ligado com ter esperança, né? É ligado com ter esperança em promessas, é ligado com você acreditar em algo que te foi prometido, né? Quando nós falamos lá no início o significado da palavra, estava inteiramente relacionado com esperar em algo que nos foi prometido. Então, Jesus morreu para nos prometer salvação, para nos prometer vida eterna, e o seu sacrifício é perfeito para isso, para cumprir as nossas expectativas nele, né? Então, o significado de ter expectativa é o mesmo que ter esperança, né? Vamos continuar lendo lá no livro do profeta Jeremias, agora do 7 ao 8, capítulo 17, do 7 ao 8, que diz assim: Deus continuou falando para o profeta Jeremias: Bendito o homem que confia no Senhor. Agora é no Senhor, não é no homem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Uau, né?
Sabe o que é melhor, depois de nós lermos esse versículo? É que Deus, ele sempre supera as nossas expectativas. Deus, ele sempre vai superar as suas expectativas quando você colocar nele, né? Mesmo nos dias mais difíceis, Deus vai sempre superar as expectativas que você depositou nele, né? Ele vai fazer coisas grandiosas por você. E não você mesmo vai conseguir sair da lama, você mesmo vai conseguir vencer alguma coisa na força do seu braço. Não. Nós aprendemos aqui agora que é em Deus em que devem estar as nossas expectativas, né? E o que eu queria dizer para vocês é que as nossas expectativas, elas vão conduzir as nossas decisões e principalmente as nossas emoções, né? Quando a gente tiver que colocar expectativas em alguma coisa, nós vamos ter que tomar decisões, nós vamos ter o nosso emocional trabalhando junto com isso. Não dá para dissociar, né? Não tem como a gente separar o nosso emocional dessas expectativas. E daí o que acontece? A minha pergunta para nós é: em quem então nós temos colocado as expectativas todos os dias? Todos os dias nós somos levados a colocar expectativas, né? E em quem você tem colocado as suas expectativas? Porque isso está falando como você está agindo, porque isso está mostrando como está o seu emocional. Se o seu emocional está abalado, se o seu emocional está se sentindo frustrado, se eu estou me sentindo frustrado com as expectativas que eu coloco, é porque provavelmente as minhas expectativas não estão em Deus, né? Então, quantas expectativas nós temos depositadas no Pai? Jesus, ele chamava atenção por causa da sua serenidade. Jesus, ele era calmo, né? Ele tinha bastante amor. As pessoas eram atraídas por causa do amor de Jesus. E como a gente viu, quando nós não criamos expectativas em seres falhos, em outras pessoas ou em situações que têm uma probabilidade muito grande de não acontecer, simplesmente pelo fato de Deus não estar no lugar, Deus não estar no negócio, a gente vê que a gente passa a amar mais quando a gente não coloca expectativas nisso. A gente passa a perdoar mais as pessoas quando não acontece por nossas expectativas não estar nisso. Então, por isso que Jesus, ele amava tanto, ele perdoava, por isso que Jesus, ele era tão calmo, tão paciente, porque as suas expectativas estavam no Pai, né? E ele era convicto disso, ele era convicto de que a sua esperança estava em Deus, né? E que Deus nunca iria falhar com ele. Então, isso significa dizer que se eu quero paz para minha vida, se eu quero uma paz que realmente excede todo o entendimento, as minhas expectativas têm que estar no Senhor. As minhas expectativas têm que estar em Jesus, porque Ele vai nos trazer a paz, né? Essa esperança colocada em Deus, depositada no Senhor, ela funciona como uma âncora para a nossa alma, né? Lá no livro de Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 6, do 18 ao 19, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém segura o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que para o nosso bem Jesus entrou antes de nós. Então Jesus, ele é como uma âncora para nossa alma. Nós, quando esperamos em Jesus, estamos firmados no Senhor. Mesmo em alto mar, mesmo em situações difíceis, a gente consegue permanecer firme em Deus quando as nossas expectativas estão nele, né? Será que nós conseguimos colocar as expectativas em Deus quando a situação nos leva a acreditar somente na lógica humana? É muito difícil, né? Nós colocarmos as expectativas completamente em Deus quando aquilo que estamos vivendo nos leva a acreditar somente na nossa racionalidade humana, né? Porque, na verdade, a fé também é racional, mas a nossa fé em Cristo também é racional. Mas eu falo daquela racionalidade onde só a lógica humana vale.
Será que nós temos conseguido colocar essa expectativa em Deus, principalmente nesses momentos, né? Momentos onde nós estamos enfermos e, na verdade, a primeira coisa que nós buscamos é um remédio, é um médico, ao invés de buscarmos primeiramente a Deus, né? Colocarmos as nossas expectativas no Senhor e, claro, depois, se não for da vontade dele de resolver no agora, claro, nós devemos buscar outras soluções, mas primeiramente nós devemos colocar as nossas expectativas no Senhor, né? E é muito difícil, realmente é difícil, porque a nossa carne humana, ela vai contra isso, né? Ela nos impulsiona a fazer completamente contra, porque todo mundo está fazendo contra, todo mundo está colocando expectativa em alguém, todo mundo está colocando expectativa em alguma situação, até mesmo colocam expectativas num calendário no ano de 2022, não, porque esse ano vai ser o ano da minha vida, como se o ano fosse trouxer alguma coisa para ele, né? Trazer alguma coisa para ele. Então, nós temos que esperar em Deus, por mais difícil que seja, né? Por mais que exija paciência, por mais que nos exija isso. E Deus vai nos ensinando através desse tempo de espera, quando nós confiamos e colocamos as expectativas nele, né? E o que eu queria falar com vocês hoje é isso. Queria falar para vocês compartilhar essa mensagem com alguém que vocês saibam que precisa dessa mensagem, que precisa de ouvir um pouco sobre expectativas, que talvez tenha se frustrado com alguma coisa recentemente, que talvez tenha se sentido magoado com alguém, ou talvez você até está magoado com essa pessoa, ou a pessoa está magoada com você. Compartilhe essa mensagem com alguém. E se você ainda não segue a gente no Instagram, o nosso Instagram é @moringa.podcast. Lá nós vamos estar publicando os próximos episódios, né? E eu agradeço você por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, né? E até a próxima. Tchau!